Olá, você está na 12ª temporada da Reconnect. O que são problemas espirituais? Quais são as causas de um problema espiritual? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à nossa querida TV Cultura. 5 anos de programação, mais de 500 horas com conteúdo sobre espiritualidade laica, leve, plural, para além da religião. Roberto Leão. E aí, Bernardo, aí galera reconectada, incrível. Rapaz, muita coisa bacana. A gente está recebendo muitas propostas de programa, né? Sugestões de programas. E aí eu queria pedir um grande favor. Você tem algum tema que você gostaria que a gente falasse? Coloca o tema, né? Porque a gente recebe muita indicação de pessoas que é bem legal, tá? Mas fala com o tema, porque a gente tem pessoas aqui já validadas pela produção que podem vir falar sobre um tema específico. Tá, e okay? O último programa tem uma repercussão incrível também. A gente fez aquele formato diferente de responder perguntas e a galera gostou, um monte de gente mandou mais perguntas, mas é como eu sempre falo, tá com alguma dúvida, fala com o convidado. No programa passado fomos eu e o Bernardo respondendo perguntas sobre a Quimbanda. Fala com o Bernardo, fala comigo, teremos um enorme prazer em responder vocês. Tá. Outra coisa, pessoal, aqui é um programa de TV, não é um podcast. Então, o podcast ele tem 2, 3 horas para você falar, né, para você discorrer sobre um assunto. Um programa de TV, nós temos quase aqui pertinho de 1 hora de programação. Então, para quem entende um pouquinho, sabe que 1 hora na TV aberta é algo raríssimo. Só para vocês terem uma ideia, nem jornal tem 1 hora de programação. Semanal na televisão, bissemanal, nós temos bissemanal, tá? Então, infelizmente, a gente não tem tempo. Porque vocês cortam muitos convidados. Porque se a gente não cortar, às vezes, a gente não dá tempo de falar, de explanar muito mais coisas que a gente quer. Então, você, como o Roberto falou, você quer tirar alguma dúvida, quer saber mais um pouco, se aprofundar mais no assunto, procurem os convidados. Por isso que a gente coloca as redes sociais dos convidados ou o contato deles, para que você possa procurá-los. Outro recadinho importante também, a galera dos cortes, que faz os cortes do nosso programa, posta. Ótimo, bacana. Marca a gente, @Reconnect Brasil. É isso aí. É bom dar os créditos, né? Vamos dar os créditos, né? Vamos lá, Roberto. Oi. A gente sempre falou aqui sobre processos de cura, terapias, sobre religiões, né? A gente nunca tocou no básico. O que são problemas espirituais? Como eu identificar que eu tenho um problema espiritual? O que é um problema espiritual? Algumas pessoas não acreditam, inclusive, que possam ser influenciadas, possam estar sendo influenciadas. As pessoas não acreditam enquanto ainda conseguem lidar ali. Depois que o bicho pega, todo mundo corre para a espiritualidade, né? Até porque terceiriza culpa. Não pode ser culpa minha, isso aqui deve ser culpa de alguém que botou um quebranto. Isso é clássico também, a gente vai saber hoje como é que funciona. Então, o que são problemas espirituais? Quais são as causas de um problema espiritual? Quais são os mais comuns? E para responder, a gente trouxe uma dupla que eles já vieram aqui individualmente. Eles são dirigentes de um centro espiritualista. É um instituto, né? Instituto Ohana, que fica em Fortaleza, mas eles também fazem vivências e atendem pessoas do mundo inteiro. Já foram para o Paraguai, já foram para o Uruguai, já foram para Trindade e Tobago. Então, eles viajam também, é um trabalho meio que itinerante também que eles fazem, muito bacana, dão aula, então isso é muito bacana. E tem expertise para responder as perguntas que a gente vai fazer. Mas é importante também uma curiosidade, que aí é uma coisa que eu acho legal os convidados saberem, porque às vezes a gente traz pessoas aqui e todo mundo fala, mas como é que eles chegaram até aqui? Eu acho importante falar que o sucesso que eles têm hoje, fazendo esse trabalho de ajudar pessoas, de identificar problemas espirituais, ele começou com um fracasso. Eles eram uma dupla sertaneja, mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Agora, o que faremos? Vamos pro espiritual. Não deu certo. Só pode ser quebrando. Alguém botou mal olhado na nossa dupla. Vamos resolver isso e acabaram se encontrando. Né? E o engraçado é o seguinte, que na espiritualidade, os escolhidos não têm escolha. É justamente o contrário, meu irmão. Eu e o Robson tínhamos os nossos trabalhos da terra. Eu era analista de sistemas, o Robson era gerente de uma loja de luxo e, meu irmão, quando vem o chamado, não tem como fugir.
para tudo, paralisa e vem a espiritualidade. Meus filhos começam a atender. Não, mas eu não sou terapeuta, eu tenho minha profissão. Seca tudo, meu irmão. Porque a espiritualidade... É o velho te vira. Te vira. É o te vira. A espiritualidade se importa com o seu propósito, não com as coisas do mundo. Ela faz o que é melhor para você, não o que você quer. Ai. Então foi o contrário. Nós fomos chamados ao trabalho. E assim entramos na nossa Mas eu missão. acho importante começar falando sobre essa história de chamado da espiritualidade, que é uma dúvida que as pessoas têm. Porque tem aquela coisa meio punitiva, assim, eu tenho um chamado para a espiritualidade, mas se eu não cumprir, minha vida nunca vai dar certo. Isso é fato. Mas antes de falar nisso, eu queria apresentar, né? Porque o papo sim, já começou tão bom. Já começou. Marcos André e Robson Soares. Você quer ver as entrevistas deles individualmente aqui na Reconnect? Eu vou botar Vai no YouTube, eu acho. Vai no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. Lá tem todos os programas de forma integral, sem cortes. Aí você vai ver Robson e Marcos André. Então, aqui de novo, a dupla dinâmica. Dois queridos. Os dois queridões. Pode falar agora Pois sim. então pode assim, fazer a gente eu tenho um chamado espiritual, tem sempre aquela ideia. Se eu não seguir meu chamado espiritual, tudo vai dar errado na minha vida, eu não vou conseguir, né, ser uma pessoa completa. Isso é fato. E outra coisa, como é que a gente consegue aprender do básico a entender o que é um chamado espiritual? Eu e o Robson, a gente chama isso de cobrança evolutiva. A nossa espiritualidade quer que a gente desenvolva a nossa consciência. E o que é evolução? É reduzir a sua entropia e fazer com que a sua harmonia emane para outras pessoas. Então, essa é a definição. É simples que eu questionei, sabe, Marcos André e Robson? Porque todo mundo, assim, algumas religiões, sobretudo aquelas que têm muita influência cristã, por mais que elas não sejam católicas, mas têm influência cristã, né, como, por exemplo, o kardecismo e outras vertentes, e outras doutrinas, falam assim, a evolução do espírito. Nós estamos aqui para evoluir. O espírito é evoluído. Qual o critério de evolução? Evolução baseada na moral, na ética e na cultura de quem? A gente bate muito nisso daí, porque se viemos da fonte, já somos perfeitos. Então, o espírito não está para evoluir, nós estamos para experienciar. Mas o que acontece é que a rede da consciência da alma, quando experiencia e vence as dificuldades da ancestralidade e todos esses problemas espirituais que a gente vai discorrer, ela agrega experiência e expande. Mas ela sempre foi perfeita porque veio da fonte. Então, isso é um conceito punitivo religioso totalmente fora daquilo que acreditamos. Mas o que a gente chama de evolução é o reduzir a entropia através da experiência. É totalmente diferente desse conceito punitivo, né, Robson? O que acontece muito também, as pessoas se encasquetam com missão. Qual é a minha missão? Todo mundo chega para nos atendimentos, Robson, Marcos, qual é a minha missão? Conquistar 3 territórios da sua escolha, igual o homem. Muito bom. Só A Groenlândia. Só que a missão ela vem depois desse processo de internalização, de equalização energética, quando você chega naquele ponto onde pronto, agora minha alma, o meu espírito está evoluindo, vamos dizer, está no conhecimento. E aí a alma começa a conectar com a missão Mas dela. a espiritualidade ela é punitiva? Se eu não seguir minha missão, vai dar tudo errado? Não é que ela é punitiva, ela te empurra. É consequência. Existe diferença entre consequência e punição? Porque são duas coisas diferentes, né? A energia, ela Porque tem a consequência é física. Os dois. É física. Punição é algum carrasco, tá lá, cheio de ego e vaidade, querendo que eu obedeça o que ele quer que eu obedeça, né? Então, existe diferença na... Um carrasco cheio de ego e vaidade querendo que eu obedeça. Eu lembrei da minha mãe com o chinelo na mão. É a imagem que veio na minha cabeça. Pronto. O que me vem é o seguinte... Tem diferença que a de gente, punição e consequência? Mas o que a gente faz é que nós usamos conceitos humanos para tentar compreender questões espirituais que estão além da nossa condição. O que é sofrimento, Bernardo? O que é sofrimento, Roberto? Defina para mim. É uma condição existencial, momentânea. Que está ligada ao quê? Às emoções. As Emoções. Então, se eu recordo de um fato doloroso sem emoção, ele se transforma em sabedoria. Então, o que acontece é que a nossa condição humana julga os redirecionamentos evolutivos da espiritualidade como sofrimento. Mas isso é a nossa condição limitada. Porque, enquanto alma, o que importa é cumprir um propósito e a experiência que meu eu superior, que meu nível mais interno programou. Então, a espiritualidade só está fazendo a gente cumprir o propósito da consciência. Quem acha que é sofrimento é nós, somos cheios de emoção. então, É porque, na verdade, nós fomos ensinados a ter sofrer ou ser punido. Isso. Tudo é pecado, Isso é tudo você verdade. vai apanhar, tudo vai vir alguém, vai lhe bater. Cultural. Então, a gente já tem essa cultura de sofrimento. Vai dar errado, vai ser pecado, não, tu vai pro inferno. E nós, fica aqui, ó. Aí a pergunta que eu tenho que fazer para vocês. A gente, tá vendo como a gente vai conversando, vai surgindo, aqui a gente vai evoluindo no papo, no assunto. Vamos lá. Nós somos realmente bons ou só fugimos do que entendemos como mal? Fugir do mal é ser bom?
Esse mal e é negar bem, a sua essência? Esse mal é bem relativo porque só é mal até que você compreende. Depois que você compreender, ele não é mais mal. Ele é você aprendizado. Isso, mas você entende que tem algumas pessoas que falam assim, não, eu não posso nem ouvir o que a Reconnect está falando, porque o meu sacerdote disse que isso é pecado, isso é mal. Então, fugir do conhecimento ou fugir do que você entende de mal é ser bom? Porque, no meu entendimento, ser bom é quando você tem a opção de fazer bem ou mal e é uma escolha. Você não tem escolha. Que é o você não verdadeiro foi bom. conceito de liberdade, né? É você Isso. poder escolher. Eu entendo mais como harmonia. Quando você faz escolhas que são harmônicas para você e para a coletividade, porque quando fala de bem e mal, exatamente as pessoas de casa, eu não vou fazer isso, na verdade você está fugindo do contato com a sua consciência, você está fugindo da sua própria consciência. Você tem que ter uma harmonia nas suas ações, que as suas ações sejam harmônicas para com a coletividade. Isso aí ainda está preso, a gente precisa desconstruir esse conceito católico de pecado, de bem e mal, e a gente tem que entender mais que a gente precisa ser harmônico no nosso ser. Engraçado que, ao invés de pegar, não faças ao próximo o que não quero para ti mesmo, amar o próximo como a si mesmo, pegam vários outros momentos para enfatizar justamente essa crença limitante do bem, do mal e do dualismo. O que acontece, por exemplo, eu que vivi de uma religião de 16 anos dentro de uma igreja. Então, quando eu saí de lá, já saí assim, tudo fora desse contexto é macumba. Ei, mas tu ia ser um padre massa. Ia. Mas tô falando sério. Não, eu tô falando verdade também, e pastor também. Então, o que acontece? Quando eu saí de lá, eu saí fechado. Completamente fechado. Olhasse para você, pronto, vai pro inferno. Eu já tinha pronto aqui, ó, para lhe mostrar o que você estava errado. Então, porque foi doutrinado Mas aqui sabe por quê? Mas sabe por quê? Qual é a forma de eu manter todo um Controle. ciclo de escravos sem que eles se rebelem? Controle, medo. Crenças. Mas eu te fazer uma pergunta que é interessante também. A gente vê hoje... É uma coisa que teve um cara muito legal que escreveu, foi o seguinte: se você quer ver quem foi que criou, se você quer descobrir quem criou o pecado, é só você ir atrás quem foi que se beneficiou com o medo. Quem Perfeitamente. foi que escreveu isso? Eu. Inclusive, fala. Inclusive tem um novo livro, hein? Chama-se Dualidade, que a gente fala exatamente muito, a gente Só permeia muito buscar sobre lá isso na aqui. Amazon. Muito bom. Mas deixa eu falar uma coisa assim, do mesmo modo que tem pessoas como você que saíram de um ambiente cristão e continuam reproduzindo aquilo que a gente vê muito hoje também, a gente que sai desse ambiente cristão e vira e tenta ser assim o oposto, e nega, odeia aquilo, né? E vai para outro lado. Ateu, vai alguma coisa assim, vai pro oposto Pior, completamente. é um combatente do cristianismo. Uhum. É a mesma prisão? É uma fuga Porque do conhecimento. está faltando a capacidade de ter o raciocínio ignorância, crítico, de avaliar o que me traz harmonia e o que não me E traz. que geralmente acontece porque teve alguma briga, alguma confusão, Uma decepção. alguma Magoou. decepção muito Melindre. forte, pronto. Tudo que tem a ver com aquilo é contra meus conceitos agora. Pronto, corta. Machucou o ego. Isso. Acabou-se. Então ela nem sentiu. Cara, eu estava até contando no podcast semana que eu estava, segunda-feira, e eu nunca tinha feito uma prece de coração, assim, eu quero conectar com algo espiritual. Nunca na minha vida. Eu estava servindo como missionário, para você ter noção, de uma igreja, e nunca tinha rezado. Nunca tinha orado assim de coração. Era coisa da minha Repetição, cabeça. reza. Daqui para fora. Quando eu quis me conectar a primeira vez, cara, foi sobrenatural. Aconteceu coisas físicas para mim, que é a experiência que, se eu falar aqui, eu choro de novo. Toda Chora, vida que eu vamos falar, falo... Chora, fala vamos mais falar, sobre chora isso. mais. Não, Que dá ibope. Dá ibope. Vamos brigar aqui, vai dar ibope é rapidão. Joga a cadeira no outro. O que acontece? Eu fui missionário da igreja por 2 anos. Todo o protocolo que você vai quando uma missão numa igreja é daquilo que eles estão ensinando tal, então eu fui no oba-oba. Porque eu que era jovem, tinha 18 anos na época. 19, desculpa. Aí começou na segunda semana. Sabe aquele vazio? O que eu estou fazendo aqui? Eu disse, poxa, como é que eu estou fazendo aqui? Eu já me culpando. O que eu estou fazendo aqui? Não, mas tu é um missionário, está representando a igreja, não tem como você questionar isso. E comecei a levar a culpa com isso dali. A culpa, não, eu tô querendo desafiar Deus, estou querendo desafiar Jesus. E comecei aquele conflito, mas eu estou aqui. Então tem que mostrar para pessoas que elas precisam saber da verdade. Aquela Crença. O vazio lutando contra o racional, contra o emocional, contra tudo. Foi um conflito, foi uma guerra assim mesmo, literal, só comigo. E eu calado. E como a gente andava uma dupla, interna, né? E aí ele, o que tu tem que tá tão calado? Ele de Campinas, cara. Aí ele falou assim, o cara, não sei. E aí passou o dia. No outro dia a gente tinha que decorar um texto para falar sobre uma experiência até do profeta da igreja lá e tal. E nessa experiência ele fala da primeira experiência que ele teve com Deus
que ele vislumbrou a imagem e semelhança de Deus. E daí eu falei assim, eu não conseguia ler aquilo de jeito nenhum. Toda vida me engasgava, toda vida eu não conseguia, eu sozinho. Eu falei, cara, se isso aqui for de verdade, se existir Deus de verdade, se existir alguma coisa sagrada de verdade, eu leio isso aqui sem olhar. Eu desafiei naquela hora. Porque eu queria ter aquela experiência, porque não tinha conexão direta. Eu ficava querendo buscar a experiência e não tinha, eu estava indo porque os outros estavam falando. Um trem, né, seguindo o trilho, eu disse, não, se eu quero falar, eu quero sentir. Aí veio a culpa, porque não desafio o seu teu Deus. Não, né? Então, aí ficou aquela coisa, tipo, eu não posso ter experiência, porque isso aí eu estou desafiando a ele. Aí, o que eu faço agora? Pronto, eu vou tentar mais uma vez. E lá onde eu morava, em Vitória, no Espírito Santo, estava tudo nublado. Lá o clima meio assim, meio abafado, todo tempo, chove muito. E aí estava tudo nublado. Eu morava em cima de uma casa, tinha um horto florestal logo embaixo, assim, parecia um cocó aqui. E aí eu falei com o meu parceiro de trabalho, falei assim, cara, eu vou lá para fora tomar um ar, porque não estou conseguindo ler isso aqui, já estou com raiva, eu falei até assim. E aí eu fui lá para frente, olhei para cima assim, cara, se você está em cima, me dá um sinal, só isso que eu quero. Aí eu olhava, nada, tipo, eu sei que tu não vai dar mesmo não, então vamos lá ler, né? E aí eu peguei, fui, comecei, engasguei de novo. Aí eu falei, pronto, vai ser agora. Eu quero ver se tu vai me dar a resposta, porque eu não vou olhar para isso. Se eu não conseguir, eu vou pedir para ir embora amanhã. Eu tô falando sério, eu falei, né? Eu tô falando sério, porque eu não tenho um sentimento, eu tava só repetindo coisas aqui que o pessoal estava me ensinando. E aí eu peguei na experiência dele, ele fala assim, enquanto eu orava, pedia a Deus, né? Aí, quando ele fala essa primeira frase, aí tem uma visão lá que cai uma coluna de luz na visão do profeta lá. E aí Deus e Jesus se apresenta para ele e conversa. Aí eu comecei a ler. Cara, na hora que eu falar a primeira frase que ele fala, eu vi uma pilar de luz. Cara, um pilar de luz apareceu assim, ó, pá, na minha físico. Porque estava tudo fechado o tempo. E só caiu aquele raio de luz assim na frente. Assim, uns 6, 7 metros. Cara, não tinha como. E aí eu fiquei parado. Eu falei, pronto, é agora que eu vou morrer, porque se para ver Deus vai definhar a carne. Aí fiquei me julgando, né? Aí eu vou vai arrebatar. E aí eu fiquei parado, eu falei assim, continua, a voz na minha cabeça, continua. Aí quando eu falei, vi Deus, aí eu me ajoelhei sozinho, cara. Eu te juro pra você. O meu corpo caiu pra frente. Chorando. É uma experiência forte, né? Aí, quando eu falei assim, pula lá pro final, né? E aí, Deus se apresenta para José e fala, esse é meu filho amado, ouve-o. Cara, deu uma tempestade de vento que quase derruba tudo. Toca, porque foi eu que vi de verdade. Uhum. Só que eu não cheguei a ver. Mas tudo que representa se manifestou. A tendência, então, Robson, nesse momento, seria você ainda mergulhar ainda mais nessa... Não, lógico. Mas é isso que faz, né? Mas é isso que eu faço, por isso que eu estou trabalhando. Porque agora eu sei que existe. Eu acho interessante também, porque a gente começa a falar sobre a questão de problemas espirituais, que a gente não pode desprezar a experiência das pessoas, o que as pessoas experimentaram com a espiritualidade. Tipo assim, você teve isso, eu posso ser uma pessoa que não é cristã, isso não existe, na tua cabeça. Mas o que importa é como isso te impactou e como até hoje eu gosto faz muito parte. de falar sobre isso. Lá, e nem por isso que eu estou lá mais, porque foi uma experiência que eu tinha. Mas é uma experiência sua que não pode ser desprezada. Eu não posso, na altura da minha sabedoria, dizer que isso não existiu. Porque eu queria se conectar com o sagrado e não sabia como, eu não tinha experiência nenhuma na minha vida. E o próprio sagrado mostrou na tua vida que ele não pertence a uma religião ou a uma crença, mas sim a coletividade consciencial dessa teu sagrado. Meu sagrado. É tanto que eu falei para mim, isso aqui é meu, isso aqui eu vou levar para a vida toda. E foi o que aconteceu. Até hoje, quando eu falo, é muito forte.
Porque foi a primeira vez que eu tive um contato espiritual, assim, de verdade. E nem foi entendeu? arrebatado. Não, né? eu quase que eu morri ali mesmo, mas arrebatar não. E é isso que eu falo para as pessoas. Quando a gente orienta alunos e estudantes a buscarem práticas alquímicas de meditar, é para que eles cheguem no segundo despertar. Porque o primeiro despertar é quando você entende que a consciência é eterna, que existe uma espiritualidade, que existe um propósito para o desenvolvimento humano aqui na Terra. Mas o segundo despertar é quando você mergulha para dentro e descobre quem realmente você é, qual o seu propósito de vida, e você tem um toque do contato espiritual pelo seu coração. Cara, tu não volta mais a ser a mesma pessoa. E aí você ganha a joia mais valiosa da Terra. Imagina uma coisa que te torna inabalável, que te faz canalizar toda e qualquer emoção para seguir em frente, que te faz não se preocupar com o que os outros falam de você, com magia, com maldade, que te torna um guerreiro incapaz de derrota. O nome disso é propósito. É verdade. E você encontra esse propósito de dentro para fora. E ninguém pode te tirar isso, porque é a sua experiência. E é por isso que eu falo tanto que nós precisamos exercitar, seja qual for a sua espiritualidade. Porque é nesse exercício, seja através de uma meditação, de uma oração verdadeira, que não é reza repetida, que você entra para dentro e transforma. Você recebe uma gota dessa harmonia crística, cósmica, que irradia sobre tudo. Cara, a tua visão não volta a ser a mesma. É a mesma coisa, tu subir num prédio de 20 andares, que é uma analogia para subir a sua frequência, e você vê toda aquela paisagem, todo aquele vislumbre. Meu irmão, tu pode até voltar, porque a gente é humano, mas tu vai sempre se O lembrar. conhecimento é uma mudança sem volta. O conselho que eu dou para quem busca ter fé, buscar isso, não escuta ninguém, não. Escuta só você Seu coração. e sua busca. Porque se eu for ensinar o que o Márcio está quisendo, me exercitando, talvez não bata com a forma que ele ensine para mim. E eu vou me culpar porque eu não tô... Não, mas como é que ele teve? Eu não tô sinto tendo. igual a ele, né? Eu não vejo igual a Não ele. dá. O seu jeito é seu jeito e pronto. A gente ensina a mesma coisa, de forma diferente. Tem a forma que a gente se conecta, que a gente totalmente diferente. Mas a Mas mesma aí, coisa. Pronto, aí a gente vai entrar, a gente está terminando o primeiro bloco já. Primeiro bloco de 3, de 4. De Vão ter 4. 2 programas. Vamos ter 2 programas só Esses com essas queridíssimos duas aqui. figuras aqui, porque vocês viram aí, passou voando, a gente nem começou a falar no assunto ainda. É, exatamente. Vocês têm esse Instituto Ohana, que começou como qualquer trabalho sério, começou pequeno e foi sendo fundado, né? Os pilares fundantes, mudaram de local, reestruturaram, algumas pessoas foram, outras pessoas chegaram para ajudar, sempre ligado no propósito. Sim. A gente falou também que bem e mal é relativo, né? Bem e mal é relativo, depende do contexto moral, social, cultural, religioso, né? Só que a gente está aqui para falar sobre problemas espirituais, as causas. Problemas se entende mal. Esses problemas são mal? Existe o mal? E quais são os problemas que vocês pegam, os principais que vocês pegam no Ohana, mas vocês falam já, vamos para o intervalo, fica aí, vai e volta. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.
E voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. E o Roberto Leão, estamos com duas figuraças, dois amigos queridões, já vieram aqui de forma individual para a Reconnect. E eles vieram aqui juntos, chamou junto, eles são dirigentes do Ohana, agora que hoje virou um instituto, era um centro espiritualista, hoje virou um instituto, né? E eles atendem os mais diversos casos espirituais, sem serem ligados a nenhuma vertente religiosa, tá? Que não significa que é contra nada, não ser ligado a uma não significa que é contra absolutamente nada, que é Marcos André e Robson Soares. E antes da gente chamar o intervalo, a gente falou aqui sobre moral, sobre conceito de bem e mal, sobre a experiência de cada um. A gente falou que bem e mal é relativo, não há mal que não venha para um bem, o mal é pedagógico, vamos dizer assim, que o mal ele é pedagógico, o mal vem para você aprender. Falamos sobre evolução, o que seria, qual o critério de evolução espiritual. Se você perdeu esse papo, vai lá no YouTube, que tem o primeiro bloco, tá bom? E a gente entrou aqui vamos entrar no assunto que são problemas espirituais, as causas dos problemas espirituais, né? Problema arremete a mal. A gente falou que todo mal é pedagógico. Eu resolver um problema espiritual, eu não vou estar fazendo com que, interrompendo um aprendizado. Na verdade, o que a gente pode classificar como uma paralisação. Então, quando a pessoa experiencia um problema, existe algum aspecto da vida dela que está paralisado. E a nossa função como terapeutas é fazer uma análise de todos os níveis de consciência, porque nós temos o nível físico, sim, existem problemas que é descuido com o corpo físico mesmo, e um terapeuta responsável não pode ser fanático e achar que tudo é espiritual. Tem esses casos também. Existem problemas de origem emocional, e a ampla maioria, na nossa experiência, vem lá de uma causa espiritual, porque o nosso corpo físico, a gente chama ele de soma, porque ele é a somatória de todos os nossos níveis de consciência. Tem uma frase que eu acho muito legal. O corpo físico é o mata-borrão da cocriação da alma. Ou seja, ele puxa tudo que você está emanando de desarmônico. Exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma análise de campo, nós percebemos o que é que está causando aquele bloqueio. A maioria das pessoas vão ter os mesmos. Relacionamentos, prosperidade e a saúde física. Ampla maioria dos problemas das pessoas. E na saúde física podemos até incluir também transtornos mentais e todo esse tipo de manifestação. Então, geralmente, esses 4, vamos lá, problemas de relacionamento, seja amoroso, seja familiar. Exatamente. Né? A gente fala relacionamento, a pessoa liga logo a amor, né? Mas abrange tudo. Então, abrange tudo. Relacionamento, inclusive interpessoal, relacionamento no trabalho, parará. Prosperidade, ou de ganhar ou de reter. Isso. Não é isso? Exatamente. E às vezes a pessoa pensa que prosperidade, é porque eu não fico com dinheiro. Não, você ganha. Então o problema está em ganhar. Vamos resolver o ficar. Podem ter origens diferentes, né? Exatamente, está faltando abundância. Há problemas físicos, saúde, né? Ou problemas mentais, sejam físicos também. Mas saúde holística. Saúde geral. Vamos lá. Então, a maioria dos problemas, eles se apresentam, eles geram sintomas nesses casos, nessas áreas, tá? Beleza. Mas vamos lá. Se eu tenho um problema de prosperidade, e isso devido a uma coisa familiar, alguma coisa que eu tenho que aprender, eu simplesmente resolver, eu não vou estar criando um atalho para uma pessoa que não aprendeu, já que a dor ou o mal ele é pedagógico, eu não estou tirando a oportunidade dela de aprender? Se a pessoa está buscando, não. Se eu puxar ela pelo braço, sim. Perfeito. Então, se for iniciativa dela, olha, chega, para mim eu não aguento porque mais, é o aprendizado dela. Mudar. Doeu, tá doendo, vai no hospital. Isso mostra que realmente chegou a hora da pessoa já aprender o que tinha de aprender. É o tempo dela. Eu acho muito interessante a gente falar um pouquinho sobre ancestralidade de maneira breve. Mas só um minutinho, para a gente não fugir desse assunto aqui. Eu achei bem interessante a resposta de vocês, tá? É o momento dela, tá? Mas alguma vez, por exemplo, vocês atenderam pessoas ou o guia, ou vocês, pela experiência terapêutica de vocês, identificaram, tá doendo, mas não é hora de parar de doer. Que a gente chama de cobrança evolutiva. Então tem horas que você fala, não está na hora de parar de doer. O mentor não sai de cima, é mentor, não é obsessor não. Tem que aprender mais um pouquinho. O que é cobrança evolutiva? Eu vou dar a analogia do nosso próprio mentor. Cobrança evolutiva é quando você está olhando nesse sentido. E o programa, antes de você encarnar da espiritualidade, é que você olhasse para lá.
E a espiritualidade gentilmente vai lá pegando a sua cabeça e vai colocando pra lá e você vai fazendo É muito força. assim, às vezes não, né? Aí traque. Aí você vai ter que entrar em contato com aquilo que a sua espiritualidade está lhe propondo. Então, enquanto você resistir, for teimoso e não internalizar, os recados silenciosos da espiritualidade é murro em ponta de faca. E aí, realmente, o mentor não sai. Isso é muito bom para o pessoal que está em casa, que é terapeuta, trabalhando com espiritualidade e que quer terceirizar a culpa. Adorei, Roberto, o que você falou. Eu sou incrível. Você é fenomenal, Roberto. Quer terceirizar a culpa? Cara, na nossa experiência... Tudo é magia. Isso. Tudo é magia, tudo é quebranto, devo estar Tudo é obsediado, inveja. tudo é A inveja. culpa de tudo é do outro, E né? O o outro bacana que é não quando botou. O pessoal né? chega, não sei pra vocês, Cadê a né? autorresponsabilidade? Mas pra mim, chega muita gente assim, né? Olha, porque eu não tenho emprego, não sei o quê, eu não tenho namorada, eu não consigo ninguém. Vivo Eu tô doente. Vivo doente. O senhor não acha que é inveja, não? Inveja de quê, criatura? O que tu tem? O que tu tem pra negar? É porque o senhor tem medo do meu brilho. Oh. Então, o que acontece? Você fica num processo de paralisação evolutiva e ao invés de você assumir a autorresponsabilidade, entender que o meu campo de frequência determina a realidade, os hermetistas falavam da lei da mente, tudo é mente, a tua frequência está determinando a realidade. Você vai na física quântica, você vê que o observador interfere no decaimento atômico, está mostrando interação entre a matéria e o campo mental de cada consciência encarnada, você é autorresponsável. Então, o que acontece? A espiritualidade vê a incapacidade do terapeuta ou do facilitador de lidar com as pessoas e ela mesmo que segura para que ninguém veja, enquanto você não for exemplo vivo daquilo que você professa, enquanto você não tiver frequência para sustentar o trabalho. Sim. E aí essa pessoa Perfeito. chega, quer terceirizar a culpa e dizer que não, eu estou obsediado, estou cheio de magia, e quando a gente vai ver, aumentou assim. Ele não está preparado para receber ninguém. Você vê só ele assim, um mentorzinho atrás. ó. Eu perguntei porque tem Deixa muita coisa nos comigo. meus oráculos que acontecem isso. A pessoa realmente está passando por tudo aquilo, os oráculos confirmam que não é mentira da pessoa, realmente se apresenta. E aí quando eu jogo, dá para resolver, o oráculo fecha. Diz assim, não Aumentou. meta a mão na cumbuca agora. Aumentou. Não meta a mão na cumbuca agora. Sabe como é que resolve? Ebó significa sacrifício, não é, Bernardo? Um sacrifício da personalidade dela de mudar. Sim. E de Mas, ouvir o mas mentor. eu, Esse é o ebó que vai funcionar. mas eu vivo dizendo, o melhor ebó que tem é a mudança moral. É. É a mudança consciencial, a evolução consciencial. É. Rapaz, porque a gente já uma fala de coisa cosmoética, o que né? me dá, assim, enche o saco, é que você mostrar 300 vezes para a pessoa mudar o que ela tem que deixar de fazer e a pessoa acha outra justificativa. Dá vontade de pegar e falar assim, Acorda. isso acaba. Pois vai lá, Dá, se porque afunda mais um assim, pouquinho. a gente está aqui para ajudar, mas não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Primeiro, quando a gente atende, a gente fala na Gente, cara, é não tá nem aí, verdade, eu não. não tô nem aí, não. Fala a Ó, verdade. se tu tá com isso daqui, se tu não vai deixar, eu não vou te atender mais. Você não quer cura. Os caras Pois é, mas tá ué. reclamando que é amargo. É porque a gente falou que tem pessoas que, assim, as pessoas buscam quando realmente chega no limite, mas tem muita gente que sabe que tem um sofrimento, sabe que tem um problema, mas se apega a ele. É a zona de conforto, a gente se sente confortável. Tem medo de mudar, foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Muito bom, muito Tem bom. medo de mudar porque é ali, é aquela zona. E se eu mudar, e se eu melhorar, e se eu evoluir, eu vou pra onde? Eu não conheço, eu tenho medo. E a endocrinologia do sofrimento também vicia. As Vicia. pessoas se viciam em sofrer, se Muito. viciam em depressão, se viciam em emoções pesadas. E aí elas ficam entrelaçadas com aquilo e criam uma crença de que esse é meu estado basal de consciência. E tem gente que se vicia em relacionamento abusivo. Não estou falando de casal. Eu estou falando de pessoa, de sofrimento, de coitadice. E a pessoa, não, eu adoro ser vitimismo, né? Vitimismo. Muito vitimismo quando vem. Eu quero puxar um gancho desse vitimismo, que aí vai ligar com o que o Bernardo falou, que é o seguinte. A pessoa está vindo, ela não tem que lidar com essa carga, mas o primeiro acordo, contrato que a gente faz quando encarna é a responsabilidade sobre a nossa ancestralidade. Então, quando você encarna, se a sua ancestralidade tem uma maldição, porque um escravo fez um feitiço contra o teu antepassado, que era um senhor de escravo que torturava todo mundo, essa maldição está carcomendo a prosperidade de toda a descendência, meu irmão, você não precisar de um corpo para experienciar a matéria, a responsabilidade é sua. Então não tem vitimismo em processo nenhum. Para adentrar a Terra, você acorda em fazer o resgate de todas as memórias e todo o processo da sua ancestralidade e de outras encarnações que você teve. Então, a chave número 1 do despertar é a autorresponsabilidade. Não dá para terceirizar a culpa. Então Né? vamos lá, a gente falou de problemas de prosperidade, de grande âmbito, né? Relacionamentos e problemas físicos, sejam mentais ou sejam físicos. Não. Então vamos lá. Quais são os principais BOs
espirituais que causam esses sintomas. Porque esses não são problemas, são sintomas. Então, me corrijam. Então, problemas de prosperidade, saúde física ou mental e de relacionamentos são sintomas Já de é a soma. Já é a soma, já é o resultado. Já é o resultado. Cadê a causa? Consequências. Quais são as principais causas desses problemas? Eu vou falar que ele canalizou essa informação, e eu vou explicar com mais detalhes técnicos, depois ele conta como foi que ele sacou isso daí. Tudo começa com a mesma questão, que se chama memória celular. A obsessão mais sinistra que a gente conhece, todo acoplamento, todos os problemas vêm de memória celular. Então, o que é memória celular? Nós armazenamos memória nos nossos corpos sutis. No corpo físico, no DNA, nós temos o conjunto de experiências de todos os nossos ancestrais. Por quê? Porque se um ancestral meu aprendeu algum tipo de habilidade, aquilo ali vai sendo passado geração a geração. Só que da mesma forma que as experiências e aprendizados harmônicos são transmitidos, também é passado os declínios e as cargas. Isso é passado pela ancestralidade. O que acontece é que quando uma memória dessa se abre no corpo físico ou no corpo astral, então o corpo físico carrega a ancestralidade. O corpo astral, psicossoma, emocional, carrega as outras encarnações. Então você vai ter que lidar com memórias ancestrais e de outras encarnações. Meu irmão, quando isso abre no DNA, tu emana uma frequência Wi-Fi para o universo e semelhante atrai semelhante. E é por isso que vem aquele pessoal, eu fico fazendo lei da atração, isso não funciona, esse negócio de pensar positivo não funciona. Japamala, Isso é coisa de coach quântico, isso é um coach quântico. O que acontece? Pensa aí com física. Se tu está tentando emanar uma onda de prosperidade, mas o teu DNA está vibrando escassez, perda e maldição, pode pensar, colar dinheiro na parede, se encher de ouro, vai ficar na mesma frequência. Porque tu emana uma coisa e o teu Você DNA emana mesmo, outra. sem perceber, inconscientemente se boicota, né? Exato. Que isso é o registro. Então, o que acontece? Vou dar toda a mecânica espiritual do processo obsessivo. Abre-se um registro, vamos dar um exemplo. Registro de escassez. A pessoa começa a acumular tudo, não consegue doar nada, olha, vai no restaurante, olha para o cardápio, só olha para o preço, só reclama de tudo. Acumulador, começa a vibrar. Por quê? Já Porque tem um problema contrário. teve pessoas ancestrais Já que saiu passaram pedindo necessidade. de ferro. Teve ancestrais que passaram necessidade. Então, se um ancestral passou fome, ele está lá, aquela memória abre e vai dizendo, meu Deus, eu tenho que guardar tudo, não posso gastar nada. Inconscientemente, o DNA dele emana para o universo. Quando ele vibra nesse padrão, semelhante atrai semelhante, começa a se acoplar espíritos apegados, vão vindo outras obsessões que estão se alimentando dessa energia de escassez. Então, tudo começa com uma memória que abre e, pum, manda uma vibração para o universo. Se a gente tivesse essa autoconsciência de entender que tudo que eu estou atraindo para o meu campo é consciente ou inconscientemente, minha responsabilidade, eu ia entender e ia modificar isso. E aí, Robson, como foi que tu começou com essa história de registro? Conta aí pra gente. Com os meus. Eu carrego todo o catálogo inteiro, tá aqui, ó. Passei por todos, são mais de 25 registros aí que ficam emanando. Então vem escassez, vem o religioso, vem aquela dependência emocional, vem o abandono. Então tudo isso acaba trazendo as feridas emocionais, os medos, né, inconscientes, o medo de servir, o medo de ter dinheiro. O medo de não servir. Tem? O medo de não servir. Tem. Né? Tem o medo de servir ou de não servir. E tem o medo de não servir e ser punido. E tem tudo, vai só somando. Medo de errar e ser punido. Então, é uma soma de consequências que você não sabe o que acontece, porque ele só vibra, não é aqui consciente, tá lá. E de repente eu pego o meu carro, eu tô com pânico de dirigir. Do nada. Do nada. Eu falei, cara, como é isso? Dirijo desde meus 14 anos. E o Robson. Atenção, Não Detran, façam atenção, isso, Detran. crianças e tal. Aprender a dirigir não é dirigir no meio da rua. Aprender diferente. Então entendo. Livrando o meu ok. Péssimo exemplo. Muito boa essa história aí dele do carro, muito Então, boa. o que acontece? Eu me tremia e ficava apagando no volante. E, de repente, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Fiquei 2 semanas para compreender. Quando eu compreendi o que era, a ancestralidade, que não podia ter bens. Porque afro, Registro de escravidão. escravo. Se eu ter o carro, se eu tiver bem, alguém tomar, vai me bater, eu vai tomar. Pronto. Depois que eu tive depois que eu tive a consciência, eu corrigi como nada tivesse acontecido. E para quem gosta da parte técnica, eu vou explicar tecnicamente, talvez o pessoal de casa não entenda, mas o pessoal que gosta dessa parte mais técnica vai entender. Então, por que ele sentiu pânico? Quando abriu o registro, isso interfere no impulso eletroquímico do sistema nervoso dele, disparando sensações endocrinológicas similares à do escravo, quando pegava alguma coisa da cozinha e estava prestes a Porque eu apanhar. passei uma situação semelhante ao escravo que trouxe a memória.
Exato. Então, quando essa memória se abre, ele solta um pulso eletromagnético que interfere na neuroquímica do teu corpo, na fenda sináptica, a pessoa sente a sensação e não sabe por quê. E aí, a fisiologia vai determinar o campo de ação da pessoa. Então, se a fisiologia da pessoa está de pânico, de ansiedade, ela não vai conseguir dirigir. Se a fisiologia da pessoa está sentindo um vazio existencial, uma carência, porque levou um fora da namorada, ele vai se afundar. Mas se ele tivesse essa autoconsciência, cara, tem alguma memória de abandono que está aberta no meu campo, eu preciso me internalizar, porque eu não vou colocar no outro a responsabilidade sobre o meu equilíbrio emocional. E, cara, saber de registros muda a cabeça de todo mundo. E simplificando, acho que é legal, porque assim, as pessoas falam, independente do que você acredita ou não. Né? Tem gente que fala, isso é muita viagem. Mas os próprios animais, no processo evolutivo, eles mudam de padrão conforme a necessidade e os descendentes ficam com aquele padrão. Ficam com aquele padrão. Né? Tem uma pesquisa do 100º macaco, que quando um macaco no ilha conseguiu, outros se entrelaçaram. Então, assim, tem muitas coisas que a ciência já está mostrando que a gente lá dos princípios herméticos, da espiritualidade, já sabia há muito tempo. A gente carrega da nossa sexualidade coisas que a gente não sabe nem explicar, mas que não vivenciamos. Mas tem registro de prosperidade, famílias de músicos, de repente você sabe tocar. Então, aquilo também é positivo. Você deu um exemplo muito bacana dos animais, né? Quem aqui tem grupos de animais que os pais têm ali, passam um pedaço, soltam o filhote. E como é que o filhote vai entender o que é que ele tem que fazer? Aquilo está um registro, né? Está no DNA, exatamente. Está no DNA. Agora, me diz uma coisa. Isso é fortalecido, porque assim, teus pais também têm o mesmo registro. Tem. Então, você ainda somou o registro dos teus antepassados com os teus pais. Mais de 4.098 registros ancestrais. Pronto. Aí dentro deles, e ainda tem registros. aquele registro do quê? Fora tu ter esse registro do teu DNA, muito provavelmente os nossos pais ainda engatilham esses registros. Né? Dinheiro não é fácil, dinheiro é sujo. Ser rico é problema. Ser rico é um problema. Às vezes, assim, se você não estiver suando no sol quente com enxada, você percebe que até hoje é assim, né? Se você trabalha no escritório, que tem ar-condicionado, tua vida é muito boa. Isso lá é trabalhar. Exatamente. Isso lá é trabalhar, nem soa. Que quer dizer que tinha uma crença do meu avô que dizia: vencer com dificuldade é triunfar com glória. Eu não quero dificuldade, eu quero os caminhos abertos para mim. Isso é uma crença limitante. Aí tu vai botar mais um fator aí, que a gente vai abrir um negócio massa. Aí tu tem os teus pais, os teus antepassados, as crenças que eles criam em você e o teu registro acástico. Irmão, se tu foi padre em outra vida e tu vem nesses pais com essa ancestralidade, a luta que tu tem que fazer para libertar o teu histórico encarnacional, que também tem memória no corpo astral, e também os ancestrais. É aí que vem o impulso. Entende que o nosso conceito de evolução é completamente diferente do conceito religioso? Sim. O que é evolução na nossa visão? É o esforço que a alma faz para reorganizar essa entropia. Pessoal de casa, o que é entropia? É o caos. É a tendência das coisas a ir para o caos. É harmonizar isso. O esforço que essa alma vai ter que fazer, cara. Que experiência bonita. E aí fica uma chave. Todo mundo, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Quer saber qual é o teu propósito? Olha para a tua dor. Olha para a tua dor. Ele veio com todo o pacote completo de registros, canalizou os registros. Eu vi com todas as obsessões complexas possíveis nessa encarnação e vim trabalhar com desobsessão. Senta a pessoa na minha frente, eu vejo as obsessões, o Robson capta as obsessões, eu sei falar para ela exatamente como ela está se sentindo de cada obsessão que tem no campo dela, porque eu passei por todas. Eu sei aquela depressão, aquele vazio existencial. Tem muito registro lascado. Porque se você vai instruir alguém, eles vão dar para você ter que experimentar. Não tem como você não tem falar como. assim. O maior desafio mesmo é o meu, que eu sou um ser de luz. Como é que eu vou lidar com isso? Vocês não mortais. Não tenho problemas, a minha vida é muito tranquila, é tudo Aí tu tranquilo. acorda, vixe, era mentira. Tava Mas sonhando. todos, a gente quase finalizando, mas todos temos problemas. Todos. Todos nós humanos Todos temos temos desafios A serem cumpridos, transmutados, Todos. superados. E sobre esse registro, só uma coisa bem especial. Porque quando você trata conteúdos ancestrais, também você trata aqueles que não conseguiram. Não, mas peraí. Aí Lançamento o cara quântico. tá colando a prova, né? O cara tá colando a prova, né? Lançamento quântico. Tem gente que está preso. Sim, mas em quer dizer que... loops. Tá, beleza. Quer dizer que assim, meu avô que não conseguiu resolver o BO, eu resolvo o meu e dele, aí ele pegou na garapa. Conteúdo. Ele tem a coisa individual. O que tem a ver com o conjunto da ancestralidade, a gente resolve. O que é um problema ancestral, o que é um registro O que é ancestral. o dele, é dele. O individual dele é dele. O que tem a ver com o nosso grupo de consciências, a gente resolve. E aí o que acontece? Rapidinho.
aquele teu ancestral está preso lá em um looping temporal. O que é o looping temporal? Está numa zona inferior dimensional, onde ele está passando por problema. Quando tu transmuta alguma coisa, ele recebe um pulso de luz para ele poder lidar melhor com o que ele co-criou, com a responsabilidade dele. Agora, beleza. Aí nós vamos falar então agora sobre quais são esses processos que se podem fazer, né? Se existem diferença entre os BOs ancestrais, que BOs são esses, como isso influencia, quais são as ferramentas que vocês podem utilizar para resolver esses BOs, e se tem diferença em um problema desse do lado feminino e do lado masculino. Se interferem de forma diferente, ou seja, um BO genético na parte da mãe, Linhagem materna e paterna. Linhagem paterna, mas vamos falar na semana que vem. Porque agora encerramos mais um Reconnect. Muito bem, nos Fique reconectando. aí. Estamos nos reconectando. Estamos reconectando. Detalhe, você está assistindo aqui, não perde da semana que vem, que os meninos vão plasmar um C aqui para finalizar o programa falando sobre Golden Retriever. Golden Retriever. Viu? Então, não perde. Eu sei que é muita informação. Vai lá no YouTube. No YouTube você bota na busca Reconnect Brasil, tá certo? E você ver, rever, vai ser muito importante para o programa da semana que vem, tá certo? Você quer saber mais informações? Apareceu aí na sua telinha o contato dos meninos, procurem eles. Não adianta chegar na Reconnect, lá no perfil do nosso Instagram, e falar, eu quero saber mais sobre isso. Os especialistas são eles, nós somos os perguntadores, tá? Não vou nem agradecer agora, vamos ficar aqui, vamos continuar papeando e o pessoal vai ver na semana que vem, tá? Valeu, Roberto. Estamos nos reconectando. Estamos reconectando. Obrigado a você por abrir as portas da sua casa mais uma vez para a sua reconexão semanal aqui com a gente, tá bom? Até a próxima semana e fica aí, não perde a próxima semana, tá bom?